Está precisando de autorização para compartilhar tela. Ah, tá. Edilene está aqui na reunião, na palestra. Edilene, Peraí. por favor, Edilene. você pode ver isso, de autorizar para ela compartilhar a tela? Porque ele me tem 2 balõezinhos, compartilhar e cancelar, e o meu compartilhar não está ativo, eu acho que... É. Se não, Só um minutinho, doutora. Doutora Temes, a senhora já selecionou, quando a senhora botou compartilhar, ele abriu uma telinha onde tem guia do Chrome... Não, Augusto, quando a gente abre, ela está eu abri aqui para ver, né, tem lá compartilhar e cancelar. O compartilhar não está ativo. Então, é porque primeiro tem que selecionar a janela, para depois ele habilitar o compartilhar. A janela é a tela cheia. É, isso. Se a senhora observar, vai ter a opção da senhora escolher uma janela ou a tela cheia. Tá. Em cima do compartilhar, não sei se a senhora está vendo. Tá, eu tenho aqui, por exemplo, tela cheia, seria isso? Pronto, se a senhora quiser clicar em tela cheia, ele vai, a senhora tem uma ou duas telas? Eu tenho uma, mas eu posso dividir. Não, a senhora pode, se quiser compartilhar essa que a senhora tem, é só clicar nela e aí eu acho que o botão compartilhar vai habilitar. Tá. Habilita. Eu fiz um teste aqui, ele habilita. Clica na tela que você quer compartilhar, Temes, aí ele vai habilitar o compartilhar. Veja se está... Pronto. Isso. Deu? Deu certo. Deu certo. Deu certo. Só que você está com... Pronto, agora ficou ótimo, agora deu certo. Tá. Então, deixa eu ver se eu consigo aqui colocar para 2. Bem, então, assim, primeiramente aí o nosso agradecimento por estar com vocês nessas terças com a Lei Geral de Proteção de Dados. Fizemos aqui um breve sumário, então, de uma introdução, o âmbito de aplicação da Lei Geral de Proteção de Dados, Lei Geral de Proteção de Dados e algumas temáticas de incidência, recordando o conceito de eficácia e efetividade, arcabouço normativo e jurisprudencial que antecedeu a Lei Geral de Proteção de Dados, Lei Geral de Proteção de Dados, 6 anos de efetividade, e depois vamos tentar fazer algumas considerações finais. Tá? Doutora Temes, eu acho que Augusto quer lhe auxiliar em alguma coisa, não é isso, Augusto? Isso, se a senhora puder, doutora Temes, é só para projetar, tem um botãozinho ali, embaixo, no PowerPoint, que ele está em modo de edição, né? Só para se a senhora conseguir projetar, ele fica maior na tela, ocupando a tela toda. Aí fica melhor da gente visualizar aqui. Aquele lá embaixo que parece uma tacinha, não é isso, Augusto? Parece uma taça, né? A senhora tem que ir lá, voltar na apresentação. Certo. Ali, na parte inferior direita, tá. Uma tacinha, né? Como se fosse uma... mais para a direita. Mais para a direita, bem mais. Aí, não, um pouquinho mais para cá. Isso, isso. Aí vai entrar no modo de apresentação. Pronto. Melhorou? Melhorou. Obrigado, doutora. Imagina, à disposição. Então, a questão da sociedade da informação e que os dados têm um valor de consumo, né? Então, aqui já foi bem, digamos assim, debatida a questão, né? Que o novo petróleo, entre aspas, que é a nova riqueza do mundo, hoje em dia são os dados. Então, frequentemente você vê, por exemplo, a questão de empresas que são até pequenas com relação à estrutura, mas vivem de questões de dados. Então, você vê os aplicativos, a Airbnb, Uber e outros tantos, né? Então, a revista The Economist colocou aqui a nova riqueza do século XXI, tá? O sociólogo, o grande sociólogo das redes, que se intitula Manuel Castells, ele menciona que a questão da reinvenção do capitalismo. Por quê? Porque quando surgiu a internet, né, muitos de nós achamos que seria uma nova ágora digital, mas, na verdade, né, o capitalismo ele se reinventa. Ele já foi agrário, já foi industrial, e agora ele é de dados, né? Então, a questão da economia de plataforma. Para quem gosta de cinema, né, teve aqui um filme que se chamou O Dilema das Redes, em 2020, que ele mencionou toda essa questão
que hoje nós vivemos, né, da exploração dos dados, etc., e até, né, aqueles que inventaram a internet dizendo que eles não deixam os filhos terem acesso, porque eles têm consciência dos malefícios. É interessante a gente pensar também a chamada quarta revolução industrial, né, dita por Klaus Schwab, né, daí já tivemos a primeira da máquina a vapor, a segunda questão do início da eletricidade, a terceira questão da computação. Mas é importante ver que essa quarta não é só, digamos assim, aquela que vem depois da terceira, mas ela é distinta das anteriores pela velocidade, amplitude, profundidade e impacto sistêmico, ou seja, nunca a informação circulou, né, em tempo real, né, e isso interfere na vida social, na vida econômica, na questão política, né. O escândalo da Cambridge Analytica, na verdade, ela trouxe à tona algo que quem estudava a questão dos dados já desconfiava, que seria a questão do uso dos dados para a política, né, para as questões de fazer um perfil de consumidor, já se sabia, mas o que veio à tona foi justamente a violação dos dados, também para interferir nas questões da democracia. A questão do comércio virtual, ou seja, quem tinha ainda, né, alguma resistência a usar alguns aplicativos para pedir comida, para fazer compras, para pedir remédio, para fazer transações bancárias, durante o período da pandemia, né, ele, digamos assim, colocou em xeque tanto as pessoas quanto as instituições comerciais, ou seja, aquelas instituições que não tiveram capacidade para migrar para uma economia de plataforma, muitas sucumbiram, né? Isso fez com que durante o período da pandemia tivesse um faturamento, né, enorme, né, o comércio virtual, apesar desse período bastante nefasto de isolamento, né? O valor das compras também aumentou, então o comércio eletrônico cresceu 785%, né? Isso se comparado a 2 anos antes da pandemia. Então, realmente é avassalador a questão do comércio eletrônico. Bem, feita essa breve aplicação, essa breve introdução, né, nós temos o âmbito de aplicação da Lei Geral de Proteção de Dados, né? Então, no que a LGPD incide? Sobre dados pessoais, né, e também sobre os dados sensíveis, né, aqueles que têm uma especial proteção sob pena de causarem uma discriminação. Estão, digamos assim, estão dentro do âmbito de aplicação da lei, tanto os meios digitais quanto os meios analógicos. Isso significa ainda, se nós tivermos, né, um pequeno comércio que ainda tem anotado num caderninho quem deve, um consultório médico que ainda tem a ficha papel, eles também estão dentro do âmbito de aplicação da Lei Geral de Proteção de Dados. O tratamento pode ser efetuado tanto por pessoa natural, né, quanto pela pessoa jurídica, e tanto de direito público quanto de direito privado, né? Então, as instituições públicas também estão dentro do âmbito da aplicação da lei, né? E as empresas privadas também. Aqui nós procuramos fazer, né, uma pequena hipótese de incidência da lei, né? Então, a Lei Geral de Proteção de Dados se relaciona com aspectos cíveis, com aspectos trabalhistas, que depois nós vamos ver alguns, com os aspectos penais, com aspectos de tutela do consumidor. Vimos aí o crescimento, né, da questão do comércio eletrônico durante a pandemia, e também a questão da última resolução do TSE também se ocupa da questão da proteção de dados. Aqui nós colocamos alguns dos golpes, né, que hoje levam à questão também
da utilização dos dados, né, levam a golpes que acabam tendo uma incidência também criminal, né? Então, reconhecimento facial faz vítima financiar carro para terceiros. Então, muitas vezes, com reconhecimento facial, algumas quadrilhas compram carros e carros de luxo, né? E depois a pessoa, quando acaba sabendo, né, tem um grande empréstimo aí, contraído com seus dados de um carro que muitas vezes nunca pensou em comprar. Tá? O golpe do motoboy, que rouba as senhas dos cartões, né? Então, muitas vezes também, hoje em dia, na época de teleentrega de tudo, né? Muitas vezes as senhas são capturadas e depois utilizadas, né? E também os golpes de QR Code, né? Porque muitas vezes nós pagamos contas com QR Code e, na verdade, a compra está sendo direcionada para um outro site. O que se percebe nesses casos? A questão da vulnerabilidade e assimetria informacional, ou seja, muitas vezes, né, principalmente aqueles que são migrantes digitais, têm mais dificuldade para a questão de lidar com as questões digitais, né? Isso faz com que, né, pessoas se aproveitem, ou seja, se teve uma migração de golpes, digamos assim, na vida real para a questão cibernética, né? Então, isso hoje é uma realidade. A questão do consentimento informado, que é algo, digamos assim, que é uma base bastante forte da lei, também encontra uma debilidade. Por quê? Porque o consentimento informado, muitas vezes a pessoa bota ali, você consente, tem ali um quadradinho para colocar um X e a pessoa consente, mas não tem nem a dimensão sobre o que está consentindo. Por isso que tem se feito uma aposta maior na questão da segurança da informação. Né? Por quê? Porque o consumidor, o cidadão, às vezes, no afã de obter aquele serviço, acaba clicando, né? E acaba não tendo uma dimensão do que muitas vezes está aceitando em termos de captura de dados. Por isso que a lei aposta muito na questão da segurança da informação. Aqui foi notícia o ano passado, né, que a Meta recebeu uma multa recorde de 1,2 bilhões de euros por violação de regras na Europa, né, o ano passado, foi uma grande sanção, e aqui agora a nossa Agência Nacional de Proteção de Dados proibiu a Meta de usar os dados de brasileiros, ou seja, nós tivemos também, tá, uma ação aqui no âmbito administrativo da ANPD. Aqui nós selecionamos uma notícia, né, que no interior do nosso estado, do Rio Grande do Sul, de Passo Fundo, a agência de emprego firmou com o Ministério Público do Trabalho um termo para deixar de pedir tantos dados dos empregados, ou seja, aqueles que queriam uma vaga de emprego, né, tinham que preencher muitos dados, nome, profissão dos pais, posse de veículo próprio, redes sociais dos candidatos, né, e essas perguntas foram tidas, né, como inadequadas, que não tinham finalidade com a vaga pretendida. Então, a agência se comprometeu com o MPT a não mais perguntar esses dados. Aqui nós resolvemos, então, como esse mês, né, de agosto, comemoramos os 6 anos já de promulgação da lei, né, nós nos perguntamos se esses 6 anos significam de eficácia, que seria de aplicabilidade, e de efetividade, que teria a ver com a questão da eficácia social, né? Então, aqui, a eficácia no plano do dever ser, a efetividade no plano do ser, né, do mundo fático, e se complementam, né? Então, Konrad Hesse, que foi um autor alemão importante, ele coloca a força normativa da Constituição, então a importância das regras com assento constitucional, né, que podem aí moldar muitas vezes o ordenamento infraconstitucional e também a questão das forças sociais e políticas da nossa sociedade, né?
A questão da pretensão de eficácia, então, pressupostos realizáveis, fatores externos, dinâmica social e política, fatores internos, garantias da Constituição. Então, para que se realize, para que se torne com uma eficácia social, são importantes, né? Tanto pressupostos externos quanto internos, né? Pressupostos fáticos, então, de uma possível inefetividade, né? Então, a questão das novas tecnologias da informação e a questão da vulnerabilidade informacional ou digital, né? Isso significa o quê? É que o Brasil, ele tem o IDH, que é o Índice de Desenvolvimento Humano, na 89ª posição em relação a 193 países, ou seja, a questão da educação é um indicador que hoje nos puxa um pouco mais para baixo, né? Educação e saúde são primordiais quando se analisa o IDH, mas hoje a questão da saúde, do nosso SUS, né, tem feito com que o IDH brasileiro melhore. Mas, entretanto, a questão ainda da educação é algo que nos desafia. Então, se nós temos uma carência, um déficit de educação, isso vai se traduzir na questão da vulnerabilidade informacional ou digital. Aqui nós procuramos fazer um arcabouço normativo e jurisprudencial antes da Lei Geral de Proteção de Dados, né? Então, dispositivos que já existiam. Aqui o 129.3 da Constituição, que trata dos interesses difusos e coletivos na nossa Constituição. O Código de Defesa do Consumidor, que eu reputo pioneiro na questão da previsão de banco de dados e cadastro de consumidores, a lei dos cadastros positivos, a questão do comércio eletrônico, o Marco Civil da Internet, a lei de responsabilidade fiscal, que obrigou o poder público a disponibilizar informações no tocante aos gastos públicos, a lei de acesso à informação, que também foi absolutamente importante, e é importante nesse contexto, né, para determinar que o poder público disponibilize os dados, né, e muitas vezes vem a pergunta, mas nós temos que abrir os dados ou temos que proteger, né, então defendemos que é possível, né, dar o acesso à informação pública e promover a proteção dos dados pessoais. Eles não são antagônicos, mas são complementares numa interpretação sistemática. E nós aqui do Brasil, em 2018, tivemos a promulgação da Lei Geral de Proteção de Dados, que ficou previsto que 2 anos depois entraria em vigor. Né? O artigo 21 do Código Civil, né, também trata da questão dos direitos de personalidade, o artigo 5º, né, 10, o direito fundamental à privacidade, à intimidade, o habeas data também está previsto na nossa Constituição, e ultimamente, né, nós tivemos em fevereiro de 2022, a promulgação do direito fundamental à proteção de dados, com a competência privativa da União para legislar. Então, a questão do direito fundamental à proteção de dados. Então, qual é o espectro próprio da proteção de dados, diferente da privacidade que já existia? Tá? Então, aqui nós nos valemos da doutrina do professor Ingo Sarlit, para dizer que o reconhecimento de um novo direito fundamental correspondente confere um novo e atual sentido à proteção da pessoa humana e da dignidade, da autonomia e das esferas que lhes são inerentes, né? Então, o fato de estar previsto na Constituição lhe dá um status normativo superior e impede, né, uma disposição em contrário. O conceito de dados. Então, dados são sinais ou símbolos para mensagens que podem ser formalizados e aleatoriamente reproduzidos e facilmente transportados por meios técnicos adequados. Os dados, enquanto tais, não têm significado. No entanto, podem ser portadores de informação codificada.
O significado lhe é atribuído quando estão envolvidos num processo de comunicação ou de informação por um remetente e de geração de informação pelo destinatário, ou seja, quando se torna um objeto de comunicação. Esta comunicação pode ocorrer entre humanos e máquinas, ou somente entre e máquinas. Então, o conceito do professor Hoffmann-Riem é bem importante, porque muitas vezes as pessoas confundem o direito à privacidade com o direito à proteção de dados. E se nós temos dois direitos, cada um tem que ter um espectro. Então, a questão dos dados, né? Os dados, eles são uma convenção, são símbolos, né? A gente pode pensar, por exemplo, nos números, né? Os números por si só, eles não têm, digamos assim, um valor. O seu valor, ele é convencionado, ele é atribuído, né? Então, se nós fôssemos perguntar, por exemplo, para uma criança sobre o número 2, né, se ela não tem ainda essa informação de saber contar, ela talvez nos diga que aquilo ali é um pato, né? Então, a questão dos dados também são convenções, ou seja, nos dados, né, nós temos aí uma gama de informação que por vezes é codificada, e aqui a sociedade de consumo em que nós vivemos lhe atribui um valor. E aqui, então, a nossa pergunta do título, né? Se nós temos já 6 anos de efetividade da Lei Geral de Proteção de Dados, né, que foi promulgada em agosto de 2018. Então, bem bacana nós estarmos fazendo, então, essa conversa nessa terça tarde, porque, né, neste mês é o aniversário da lei, né? Só que essa lei, promulgada em 2018, ela teve uma vacatio legis de 2 anos, né? E quando, né, ela ia completar 2 anos em 2020, em março de 2020, aconteceu a Covid, né? Então, quando era para entrar em vigor a lei, né, ficou realmente uma situação bastante difícil, porque a questão da vida, da saúde, da sobrevivência estava em primeiro lugar. Então, a gente sensibilizar para a questão do direito à proteção de dados era algo difícil, né? E 2 anos depois foi promulgado o direito fundamental à proteção de dados pessoais, né? Que passou a constar na Constituição, no artigo 5º, inciso 77. Tá? Então, aqui nós percebemos uma trajetória que, por vezes, é diferente, por exemplo, do que aconteceu com o Código de Defesa do Consumidor, com a Lei de Acesso à Informação Pública, que nós tínhamos dispositivos constitucionais e depois nós tivemos um regramento infraconstitucional. Aqui, nesse caso, nós tivemos primeiro a lei infraconstitucional, muito mobilizada pela questão do escândalo da Cambridge Analytica, né, que levou à promulgação da lei, que já estava, digamos assim, tramitando no Congresso Nacional há bastante tempo, e posteriormente nós tivemos, então, a positivação do direito fundamental. Tá? E o ano passado, em março, nós tivemos o fim, né, da emergência do estado de saúde, de calamidade pública. No âmbito do administrativo, então, a Agência Nacional de Proteção de Dados foi criada posteriormente, né, não foi em 2018. Por quê? Porque se teve que proporcionava gastos ao Poder Executivo, então foi vetado. Então, nós tivemos a criação da ANPD, né, em 2019, afeta ao Gabinete da Presidência da República. A primeira posse da diretoria em novembro de 2020, e aqui um momento muito, muito importante. Por quê? Porque em 2022, a Autoridade Nacional de Proteção de Dados foi transformada em autarquia. Significa, né, que terá um poder, que passou a ter um poder próprio maior. Né? Então, nessa transformação em autarquia, a Autoridade Nacional passou a ser vinculada ao Ministério da Justiça. Né? E a ANPD tem feito muitos guias orientativos preventivos, né? E também tem feito a questão de
sanções. Tá? Então, aqui alguns exemplos de guias orientativos, né, que são, digamos assim, produzidos pela NPD. É bem bacana, aqueles que tiverem interesse, né, olharem o material que foi produzido. Temos materiais de muita qualidade, a discussão, por exemplo, das empresas de pequeno porte, se teriam que cumprir todas as regras da lei ou não, né? Aqui a questão do guia orientativo produzido no tocante à aplicação também da matéria eleitoral, né, bastante importante, tratamento de dados pessoais pelo poder público, cookies e proteção de dados pessoais, enfim, muitos temas bastante importantes, né. Então, aqui, um dos poderes da NPD, fiscalizar e aplicar sanções em tratamento de dados realizados em descumprimento à legislação, mediante processo administrativo que assegure o contraditório, a ampla defesa e o direito de recurso. Então, a NPD pode orientar, pode fiscalizar e pode aplicar, inclusive, sanções. A questão aqui que nos foi pedido que tratasse, né, que é a questão da desinformação em matéria de propaganda eleitoral, né, aqui nós tivemos a resolução 23.732, agora deste ano de 2024, para dar conta de algum regramento para a questão das eleições, né, e aqui eu chamo a atenção para o artigo 9º, inciso A, né, quando estatui que é vedada a divulgação ou compartilhamento de fatos sabidamente inverídicos ou gravemente descontextualizados que atingem a integridade do processo eleitoral, inclusive os processos de votação, apuração e totalização dos votos, né? Então, aqui seria divulgação e compartilhamento de fatos sabidamente inverídicos. Então, essas são as populares fake news, né? Então, eu acho que a expressão até uma contradição nos seus próprios termos, né? Do direito romano, contradição in terminis. Bom, se é notícia, né, como é que ela vai ser inverídica? Mas, enfim, nesses últimos tempos nós temos o compartilhamento de fatos sabidamente inverídicos. Então, aqui coloca a responsabilidade daquele que divulgar fatos que sabe que são inverídicos, né? O 9º também nos dá a questão da utilização da propaganda eleitoral em qualquer modalidade de conteúdo sintético multimídia gerado por meio de inteligência artificial para criar, substituir, omitir, mesclar ou alterar a velocidade ou sobrepor imagens ou sons que impõem ao responsável pela propaganda o dever de informar de modo explícito, destacado e acessível que o conteúdo foi fabricado ou manipulado e a tecnologia utilizada. Então, aqui, né, quando na propaganda eleitoral houver o uso de inteligência artificial, ela vai ter que ser anunciada, né, de maneira explícita. Aqui também, no 9º-C, é vedada a utilização na propaganda eleitoral, qualquer que seja a sua forma ou modalidade, de conteúdo fabricado ou manipulado para difundir fatos notoriamente inverídicos ou descontextualizados, com potencial para causar danos ao equilíbrio do pleito ou à integridade do processo eleitoral, né? Aqui também, né, conteúdo fabricado ou manipulado para alterar a verdade dos fatos e, digamos assim, desequilibrar o processo eleitoral. Aqui a questão também, o dever do provedor de aplicação de internet, que permita a veiculação de conteúdo político eleitoral, adoção e publicização de medidas para impedir ou diminuir a circulação de fatos notoriamente inverídicos ou gravemente descontextualizados que possam atingir a integridade do processo eleitoral. Então, o provedor também de internet tem, digamos assim, o dever, né, quando tomar conhecimento que o fato é inverídico, de promover a remoção
do material da rede. Tá? E aqui, né, um dispositivo do nono E que reputo importante, no sentido de que os provedores de aplicação serão solidariamente responsáveis, civil e administrativamente, quando não promoverem a indisponibilização imediata de conteúdos e contas durante o período eleitoral, nos seguintes casos de risco. Então, aqui, a responsabilidade solidária, civil e administrativa dos provedores que não removerem imediatamente os conteúdos. Né? Então, isso é bastante importante também, porque muitas vezes depois se cai na discussão de quem é o responsável. Né? Então, aqui vem dizer da responsabilidade solidária, o que é bastante importante. Então, essa resolução do TSE é que vai reger, né, a questão das nossas eleições, né, e da questão da publicidade, que já começou com a questão da campanha eleitoral, que já está ocorrendo, né. Aqui eu trouxe um caso que acho que foi bem curioso na eleição passada, né, que foi o apoio da atriz Camila Pitanga na rede social, a Benedita da Silva, que não foi considerado crime eleitoral, né? Então, na votação do primeiro turno, a atriz utilizou o Instagram para declarar o voto, né, a Benedita da Silva. E, para isso, ela usou um hiperlink, né, uma vez que, enfim, né, ela é uma atriz, ela tem diversos seguidores e tudo mais, né? Então, ela se utilizou de um hiperlink para abrir o seu voto. E isso foi discutido no Tribunal Regional do Rio de Janeiro, se caracterizava boca de urna, né? E como é, digamos assim, entre aspas, como foi caracterizado a boca de urna digital, se entendeu, então, que não houve crime, né? A conduta foi atípica. Aqui, né, nós trouxemos também, dentre essa normatização que é feita pela ANPD, o ano passado, em fevereiro, foi editada uma resolução falando da questão da dosimetria e aplicação das sanções administrativas. Essa resolução foi bastante importante, porque o sancionamento, ele é feito com critérios, com parâmetros, né? E muitas vezes nós nos deparamos com aplicações de multa pelos PROCONs, enfim, e eles são destituídos, né, de um procedimento administrativo com critérios explícitos que fazem com que depois sejam anulados no judiciário. Então, acho que é bastante importante também essa resolução que orienta a questão do sancionamento administrativo. Então, aqui, como nós estamos, né, na casa do Tribunal Regional do Trabalho da 21ª região, nós nos procuramos fazer aqui nesse primeiro momento uma análise quantitativa a respeito dos processos envolvendo Lei Geral de Proteção de Dados, né? Então, aqui nós temos os números dos tribunais regionais respectivos, né? Aqui nós vemos aqui o da 8ª região, com um número bastante alto, né, contando com 10 processos que envolvem a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. Aqui nós temos também o TRT da 12ª região, que nos dá conta aí de 9 processos envolvendo a Lei Geral de Proteção de Dados, e em alguns tribunais não localizamos discussão de Lei Geral de Proteção de Dados. Tá? Aqui no tribunal que encontramos do 21ª região, nós encontramos 4 processos discutindo a questão da proteção de dados pessoais, né? LGPD e violação, encontramos 48 processos em todo o país. Tá?
no site do TRT 21, né, pesquisando as palavras-chave violação, LGPD e vazamento de dados, nós encontramos 4 casos, né, sendo que 3 eram referentes a 2023 e 1 a este ano. Né. Aqui algumas sentenças nominando, né, não vamos aqui nos adentrar. Aqui eu vou selecionar casuisticamente, essa aqui que eu achei interessante, da Vara do Trabalho de Ceará-Mirim, em que a empresa, digamos assim, ela fazia uma amostragem, né, dos computadores, né, então, ela simplesmente fazia, né, uma amostragem para ver a máquina dos empregados, assim, o que constava, né, então, temos que aí, digamos assim, houve uma violação. Ah, não, aqui me confundi, essa aqui que eu queria destacar, da 9ª Vara de Trabalho de Natal, né, a escolha aleatória de 5 computadores, né, com a metodologia da reclamada, né, constando no monitoramento de atividade dos computadores dos empregados. Então, a empresa tinha, digamos assim, esse mapeamento aleatório, como dizem os jovens, né, para ver a questão de fazer o acompanhamento do sistema dos empregados, né, o que a toda evidência não pode. Então, das sentenças que nós encontramos, esta, eu acredito que é bastante interessante, porque mostrava, né, o não respeito aí pela questão dos dados dos trabalhadores, aqui, ó, monitoramento aleatório rastreia o uso de e-mails, WhatsApp do empregado, como consignado no item nominado de outros fatos, né. Então, aqui nos parece que houve uma violação flagrante da LGPD. Uma análise quantitativa aqui dos processos, então no STJ temos 10 processos, no STF temos 5, né? E aqui não poderíamos, quando falamos em STF, deixar de destacar a famosa, a de 6368, né, durante a pandemia, em que a ministra Rosa Weber reconheceu o direito fundamental à proteção de dados, mesmo no momento em que ele ainda não tinha sido positivado. Essa positivação ocorreu praticamente 2 anos depois. E aqui, né, dentre a jurisprudência de LGPD e dos tribunais regionais do trabalho, uma análise qualitativa. Então, nós temos que o campeão de temáticas foi direito à privacidade e intimidade, produção de provas e proteção de dados, tratamento de dados na relação de emprego, justa causa, vazamento de dados pelo empregado, proteção de dados sensíveis no curso do processo. Então, esses aqui são os assuntos mais tratados pelos TRTs do nosso país neste momento, né, segundo os achados aí dos bolsistas que fazem parte do nosso grupo de pesquisa. Tá? E aqui, para considerações finais, então, nós temos a importância de todos os atores envolvidos, magistrados, membros do Ministério Público, advogados, o Estado, por meio da NPD, PROCONs, e outros profissionais jurídicos e não jurídicos, né? Por quê? Porque a lei, ela traz a questão da interdisciplinariedade. Então, todos aqueles que manipulam dados, todos aqueles que lidam com a informática, também são extremamente importantes. A questão da empresa e a questão do cidadão. E aqui, nós nos permitimos fazer uma alusão com a arte, né? Então, em 1922, nós comemoramos aí, em 2022, os 100 anos da Semana de Arte Moderna, né? E esse ano já comemoramos 102 anos, né? Em que se começou a ter uma arte brasileira própria, né? Então, nós temos aqui, não vimos a questão histórica, mas temos toda uma influência do direito europeu, e é importante que nós comecemos também por uma cultura de proteção de dados pessoais. Tá? Pensamos que é importante o reconhecimento da vulnerabilidade
informacional, que está a dificultar a questão da efetividade, e nós concluímos que nós temos 6 anos de promulgação da LGPD, mas ainda não temos 6 anos de efetividade. Tá? E, por vezes, nós temos ainda, principalmente pelos tribunais cíveis do país, uma má compreensão da violação dos dados pela jurisprudência. Tá? Então, era o material que nós tínhamos preparado para iniciar os debates com vocês, e agradecemos muito a atenção e ficamos aí à disposição para dúvidas e para colocações. Muito obrigada aí pela atenção de todos e todas. Parabéns, doutora Temis, foi assim, né, uma leitura geral de toda essa lei, que é uma lei tão impactante, né? Eu digo sempre, quando eu falo sobre LGPD, que é uma lei que cada vez que a gente lê, a gente traz, né, a gente aprende um pouco mais e a gente traz, não sei, mais expectativas e mais dúvidas, né? Não é à toa que todos os dias nós sofremos violação de dados, né? E eu acho que os casos, todo mundo cita, mas eu acho que é o caso mais gritante que nós temos é de farmácia mesmo, né? E você diz que não vai dar o CPF, então você não vai querer desconto. Eu digo, eu quero, mas eu não preciso dar o meu CPF para ter desconto, né? E aí a gente já começa a verificar, meu marido mesmo diz que eu sou a louca da proteção de dados, né? Eu pergunto, para que você quer meus dados? Você quer isso? Qual a finalidade? Não, porque o sistema pede, né? Porque o sistema está pedindo, eu digo, então, muda o sistema, né? Porque hoje você vai comprar qualquer coisa, a pessoa quer fazer o seu cadastro inteiro. Eu digo, não, mas eu não quero, eu só quero comprar a coisa e sair, acabou-se, né? Então, nós temos essa violação de dados o tempo todo, e tudo isso passa por uma educação em proteção de dados, por uma educação digital, né, que nós ainda estamos muito incipientes, se não quase zero, no nosso país, né? A educação digital, ela foi introduzida numa lei do ano passado, e eu não tenho notícias ainda de que ela seja aplicada. E uma das coisas que ela fala é justamente, né, saber interpretar todos os dados, saber quando dar esses dados, saber que quando a senhora citou aí a questão do eleitoral, né? Porque você pode ser punido se passar à frente, né, esses dados que não são verdades. Mas será que a população brasileira sabe realmente identificar o que é verdade e o que não é? E a gente não precisa ir muito longe, não, dentro da nossa família mesmo, né? Eu tiro essas questões de saúde, por exemplo, que todo dia surge. A gente não sabe se o ovo é bom ou ruim, a gente não sabe se toma cúrcuma ou se não toma, a gente não sabe se come aveia ou se não come, né? Todo dia. E eu tiro muito próximo, minha mãe vive me perguntando as coisas, né? Porque eu sou formada em nutrição também. Minha filha, olha, eu vi isso, minha filha, eu vi aquilo. Eu disse, mãe, não vale. Né? Não é por aí, mas todo dia surge, até onde as pessoas têm essa noção, né, de dados. Eu dou meu dado, eu não dou, as pessoas, o CPF hoje está na boca de todo mundo, né? Então, é algo que nos preocupa bastante. Quanto mais a gente estuda, mais a gente sabe que é uma formiguinha, nós somos uma formiguinha, né, tentando convencer as pessoas que seus dados, como você bem começou a sua palestra, é o novo petróleo, o novo ouro, né, de hoje, né, a coisa mais valiosa que nós temos. E muitas vezes as pessoas não querem proteger, né, o Rodotá falava que é nosso corpo eletrônico, né, a gente protege muito o nosso corpo físico, ninguém atravessa uma rua sem olhar dos dois lados, mas o nosso corpo eletrônico, a gente não está nem aí para ele, né, a verdade é essa. É por isso que nós ali colocamos a questão da importância da cultura de proteção de dados, né? E no Brasil nós somos especialmente desafiados a implementar essa cultura. Por quê? Porque nós temos outras carências em matéria de direitos sociais, né? Então, esse déficit de educação que nós vimos ali nos dados do IDH, as questões de saúde, as questões de moradia, né? Então, assim, é muito difícil, por vezes, você explicar
para uma pessoa mais simples de que os seus dados eles têm um valor, que eles são, digamos assim, a riqueza do capitalismo atual, etc. Porque isso parece muito abstrato, né? Então, por isso que eu disse, o desafio de nós fazermos chegar ao cidadão a importância de que ele cuide bem dos seus dados. E até de entender isso também, né? Porque às vezes a pessoa diz, eu procurei isso na internet, agora só vem isso para mim, né? E é verdade, os algoritmos estão ali procurando saber qual é o seu interesse para lhe mandar mais disso. Isso provoca toda digamos, esse separatismo que nós estamos vivendo agora, né? Porque a pessoa pensa que todo mundo pensa igual a ela. Não é. Porque os algoritmos só vão botar ali quem pensa igual a você, né? Então, a pessoa tem que ter muita noção disso, né, para saber lidar com esses dados que são tão preciosos, né? Nós estamos dando os nossos dados a todo momento. Aquele tempo que você passa ali no Instagram, você está fornecendo seus dados, né? O tempo que você passa no Twitter, você está fornecendo seus dados. E as pessoas, às vezes, não têm percepção disso. Aí eu pergunto, tem alguma... Eu não sei, eu não estava acompanhando o chat aqui, mas... Estou procurando aqui, tem alguma pergunta, Tuíla ou Augusto, me ajudem, tem alguma pergunta no chat? Que eu estava prestando atenção na palestra, nem abri o chat aqui. Tuíla levantou a mão. Oi, parabéns, doutora Temes, pela palestra. Só pergunta, eu não vi nenhuma não, doutora, mas Edivânia perguntou, doutora Temes, se a senhora poderia disponibilizar os slides para os participantes. Sim, nós podemos... São bem ricos, né? Isso, podemos disponibilizar ali para a escola judicial, depois com maior satisfação. Foram feitos para vocês. Obrigada, doutora. E, doutora Temes, como é que a senhora vê esse momento atual, assim, que nós somos bombardeados, né, principalmente pelo WhatsApp, começaram as campanhas eleitorais, por isso que eu pedi um pouco. Inclusive, o TST está bem atento a essa questão do assédio eleitoral, e esse assédio, lógico, ele vem pelos nossos dados, o que a gente divulga, né? Como é que a senhora percebe isso com relação, como podemos proteger um pouco mais até desse assédio eleitoral que a gente sofre, né? Por esses canais, né, sociais. Isso é algo assim que nos desafia, né? Então, eu costumo dizer assim, que se nós cuidarmos, né, da nossa vida real e para o direito fazer, digamos assim, uma proteção na vida real já não é fácil. Quando nós colocamos a questão no mundo virtual, desafia ainda mais os nossos meios de proteção jurídica, né? Porque o direito, ele tradicionalmente, ele ocorre depois do fato social, né? Só que assim, na parte da internet, ele ocorre muito depois, ou seja, só depois que aquilo já está detectado, que aquilo já dá problema, é que vai se buscar uma regulamentação para aquilo, né? E até você ter essa regulamentação, outras situações já criaram, né? Então, esse exemplo ali da Camila Pitanga, eu acho que é interessante por causa disso, porque, olha, imagina, no dia da eleição, a pessoa abre o voto na internet, né, para milhares de seguidores e não se consegue, digamos assim, uma capitulação de boca de urna digital. Por quê? Tá certo, porque o direito penal ele é protetivo, tem que ter a tipicidade, etc., né? Estou completamente de acordo, mas você veja o descompasso e como os fatos da vida são muito mais rápidos, ou seja, ela postou lá o apoio para a seguidora num hiperlink e aquilo divulgou. Aí vai lá, eventualmente, aquele cidadão que está com uma camiseta lá digamos assim, de um político, alguma coisa, né? Vai lá distribuir meia dúzia de santinho. Bom, esse aí a Justiça Eleitoral vai lá e pega, né? Por quê? Porque ele sim caracteriza a boca de urna. Mas, assim, alguém ali com aqueles santinhos, quem é que tem o potencial maior hoje
de atingir os eleitores. Eu acho que essa informação que é divulgada na rede, né? Mas nessa, o direito ainda não conseguiu chegar, não conseguiu alcançar, né? E possivelmente, quando se faça, então, a regulamentação da boca de urna digital, outras questões que a gente nem imagina hoje já vão surgir, né? Então, eu acho que isso é realmente um problema, porque o direito, da forma como ele foi pensado, da forma como está estruturado, do debate da lei, etc., né, ele acaba sempre chegando depois. Só que eu brinco, só que agora, assim, com as questões digitais, o direito chega muito depois. Então, quando a gente consegue já capitular um fato, já estão acontecendo outros, daí nós vamos tentar aquele, está sempre correndo atrás da máquina, né? E também a questão, hoje, né, do direito e da questão da extraterritorialidade, ou seja, se o direito sempre foi pensado, já não é fácil, né? A doutora Simone é magistrada e para fazer valer o seu direito ali, né, do âmbito da sua jurisdição, já não é fácil. Imagina quando nós colocamos lá um robô na China, né, que tem a sua base na Rússia e que atinge aqui, muitas vezes, os nossos eleitores. Nossa, aí, né, embaralha todo o jogo, né? Então, fica muito difícil de nós conseguirmos dar respostas rápidas, respostas eficazes, né? Por isso que talvez a questão do que denominam de uma soft law, né, regramentos mais flexíveis, mais principiológicos, talvez se adaptem melhor neste novo milênio do que aquela nossa codificação mais tradicional, né? Então, são algumas, assim, reflexões que se coloca no debate, e também um outro ponto, principalmente a questão das denominadas fake news, que eu não gosto da expressão, né, que são informações inverídicas. O que tem estudos demonstrando hoje é que se você der para a pessoa duas informações, uma verdadeira e uma inverídica, a inverídica, ela tem muito mais apelo, porque geralmente ela é mais sensacionalista, ela aumenta os fatos, né? E a pessoa tende a divulgar mais rapidamente uma notícia inverídica do que uma notícia verídica, né? Então, tem um livro, assim, que eu gosto bastante, que se chama Algoritmos da Destruição, e ele mostra estudos que foram feitos que dão conta disso, né? A notícia inverídica, ela tem muito mais apelo, ela acaba muito mais disseminada, né? E muito mais compartilhada, né? Então, isso é algo bastante preocupante, porque a imprensa tradicional tem feito esforços, né, para veicular notícia, né, que checa as fontes, etc. E nós temos, digamos assim, toda uma concorrência desleal que é feita pelas fake news, né, e não é fácil nós conseguirmos aí lutar um combate, assim, com equidade, não, nós estamos perdendo nesse momento a batalha, né? Sim. Edivânia levantou a mão aí, eu não sei se ela quer fazer alguma pergunta, Edivânia. Edivânia? Oi, boa tarde. Tudo bem? Inicialmente, gostaria de agradecer a brilhante explanação da doutora Temis, que, para nós, apesar da lei, como ela mesma falou, ter 6 anos, para nós ainda é um fato muito novo. Gostaria só de fazer uma observação da minha vivência profissional. Eu sou advogada e, diuturnamente, a gente lida com casos envolvendo a proteção de dados. E estamos diante de uma organização criminosa tão grande e o meu anseio, a minha insatisfação é principalmente com a legislação, que eu acho que é omissa.
eu acho que não se trata somente da Lei Geral de Proteção de Dados. E do meu ponto de vista, o Ministério Público ele é omisso em muitas coisas. Então, nós temos vários magistrados participando aqui. É até um apelo que eu faço, obviamente, que não é o magistrado que legisla e não é a função do magistrado, o fiscal da lei, mas não tem, doutora Simone fez a colocação do fornecimento de dados, mas os nossos dados, eles são fornecidos todos os dias em todos os lugares. Se a gente vai para uma consulta médica, nós somos obrigados a fornecer os nossos dados. Num banco, nós somos obrigados a fornecer os nossos dados. É inadmissível a quantidade de casos de fraudes envolvendo empréstimos previdenciários. Eu estou indignada com essa situação. Não tem condição. Os criminosos vão lá e é um ciclo todo montado. Não tem como. Utilizam no reconhecimento facial para a contratação de empréstimos pessoas que possuem o rosto com formato similar, com as mesmas marcas, os mesmos sinais, a mesma coisa. Só que quando botam lá que a gente entra com a ação, nitidamente a gente vê que não é aquela pessoa. Então, é uma questão preocupante. Eu digo isso na minha prática de advogada. Eu estou preocupada com a situação, porque os menos favorecidos, os menos esclarecidos, estão, como sempre, levando a pior nessa situação. Era só essa observação que eu gostaria de fazer. Muito obrigada. Realmente, esses casos de pessoas, né, esse caso do INSS é gritante. Outro dia eu conversava com uma advogada também, que também era funcionária pública, ela disse que se aposentou, e no mesmo dia à tarde ligaram para ela. Como ela não atendeu, ligaram para o marido dela, para dizer que ela estava aposentada e que ela tinha um crédito de empréstimo consignado. É demais essa questão do INSS, né, doutora Tênis? Isso é um problema que nos desafia, né? Que é essa questão, assim, do INSS, que é a maior autarquia do Brasil e que tem todos os dados da Previdência Pública, né, dos cidadãos brasileiros, e que se tem notícias frequentes, justamente, né, do que foi referido, que a pessoa e seu advogado que estão lá pleiteando a aposentadoria são os últimos a saber, ou seja, o pessoal dos consignados já tem informação antes, né? Então, me parece que não é muito difícil da gente pensar que tem alguém lá dentro municiando a informação, né, e fazendo vazar isso, né? Por isso que é extremamente importante que se pense a Lei Geral de Proteção de Dados como forma de dar segurança tanto no setor público quanto no setor privado. Por quê? Porque imaginem lá o tamanho do banco de dados do INSS, isso é gigante, né? Então, assim, tem que ter uma segurança da informação, né? Isso é bastante importante. O Estado também, pelas suas instituições, tem que fazer o dever de casa. Por quê? Porque a gente, às vezes, cobra da empresa, etc., tem que cobrar. Mas, por vezes, até os nossos tribunais foram vítimas de hackers, né? O que significa? Que não tinha uma adequação da segurança da informação, lidando com dados aí de milhares, né, de jurisdicionados. Então, precisa realmente ter um cuidado tanto no setor público quanto no setor privado. Por isso que eu voltei, né, a falar a questão da importância da cultura da proteção de dados. Então, nós precisamos que cada cidadão consiga ter uma consciência, né, de que seus dados têm um valor nessa sociedade em que vivemos. O cidadão, ele tem que valorizar os seus dados, mas a gente já viu que não é fácil fazer
essa, digamos assim, essa cultura numa população que muitas vezes padece ainda de direitos sociais básicos e mínimos. Então, a gente falar de proteção de dados parece, assim, uma firula, né? Porque a pessoa está ali preocupada com a vaga do filho, da filha na creche, tá numa submoradia, né? Então, realmente não é fácil a gente conseguir transmitir a questão da cultura de proteção de dados. Por isso que eu me preocupei ali de colocar aquela figura, e a gente até não fez aí por uma questão de tempo, a questão do histórico, né, da evolução das legislações, mas o Regulamento Europeu de Proteção de Dados, ele chega na Europa praticamente 50 anos depois da edição, né? E aqui no Brasil é o que nós procuramos demonstrar, que nós temos 6 anos da promulgação da Lei Geral de Proteção de Dados, mas nós não temos 6 anos de efetividade. Então, é uma trajetória muito distinta, né? Quando nós falamos em proteção de dados no Brasil, nós ainda temos, né? Claro que aqui é um povo seleto, diferenciado, e a querida Luciane Cardoso Barzotto agora chega, está na sala conosco, né? Então, assim, esse público, né, que nós estamos aqui conversando, é um público que tem a consciência da cultura de proteção de dados, mas se a gente sair e for conversar num outro local, né, de pessoas que estão lutando pela sobrevivência, fica muito difícil de nós sensibilizarmos de que existe e que a pessoa tem direito à proteção de dados pessoais, né? Por isso que eu reputo que é extremamente importante que as autoridades públicas deem um cuidado para os dados, né? Aqui estamos vendo aí com felicidade, né, que o TRT da 21ª região tem, né, às terças-feiras com LGPD, fomenta essa cultura da proteção de dados, mas isso ainda, infelizmente, não está disseminado, né? Então, comumente a gente vê, mas não, isso, qual é a importância disso, né? Então, nós temos ainda aqui no Brasil esse desafio de implementar a cultura dos dados pessoais, né? Por quê? Porque nós temos aí um tempo já da lei, mas nós não temos esse mesmo tempo de vigência com efetividade. Tem mais alguma pergunta? Eu tenho, doutora Simone. Pois não, Augusto. Doutora Temes, eu queria trazer aqui, eu concordo plenamente quando a senhora fala que essa cultura tem que nascer da pessoa, né, para que cada um tenha consciência dos seus direitos, né, que é algo bastante novo, realmente. Isso é fundamental. Mas eu queria trazer um pouco a visão do outro lado, né, assim, em termos de efetividade da lei geral, o quanto, assim, na verdade, o que acontece, né, sejam organizações públicas ou empresas da iniciativa privada, a implementação da LGPD é algo muito difícil ainda hoje em dia. Se você pensar, a gente está no tribunal, no TRT 21, desde 2000, a gente iniciou 2020, né, perdão. Então, a gente está há 4 anos, né, com pessoas dedicadas, trabalhando nisso, para que a gente possa cumprir, né, com o que a lei preconiza. E não é fácil, né, então, e assim, tem alguns amigos que têm empresas, né, e eles veem a LGPD ainda como algo quase inalcançável, né. Eles olham a variedade de sistemas, de dados, dos formatos que esses dados se apresentam, né? Estando estruturados, não estruturados, né? Em bases de dados relacionais, espalhados em PDF, em sites, né? Então, é um universo tão gigantesco de dados, né? Que fazer todo o mapeamento disso é algo ainda manualmente, né? Eu digo que é quase enxugar gelo, né? Porque você termina amanhã surgem mais 2 tipos diferentes e você acaba não concluindo nunca. Então, assim, a pergunta que eu tenho, assim, é mais uma provocação, né, dizer assim, poxa, o que é a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, né, o que é que os encarregados de dados, enfim, o que é que se pensa hoje, né, em termos de como vencer esses desafios, né, investir talvez em ferramentas automatizadas, inteligência artificial. Hoje existem algumas ferramentas de mercado que permitem, né, uma questão de data discovery, né, de sair identificando padrões, identificando por padrões, né, o que são dados pessoais
Então, sei lá, tipo, varrer um site inteiro e sair dizendo que naquele PDF tem nome, tem CPF, tem outros tipos de dados pessoais. Mas, enfim, só para concluir aqui, eu queria trazer essa provocação do outro lado também, né? Além das pessoas, né? Como é que os agentes de tratamento contribuem ou não, né? Ou não contribuem para a efetividade da LGPD. Certo. Assim, ó, o que eu posso lhe dizer, Antônio Augusto, que realmente não é fácil a questão da implementação da Lei Geral de Proteção de Dados, mas eu costumo dizer, assim, que isso é um ativo também, tanto da empresa privada, quanto do poder público, fazer o investimento na boa implementação da Lei Geral de Proteção de Dados. Por quê? Porque quando existe um vazamento de dados, isso causa um prejuízo muito grande para a imagem, para a reputação da empresa, seja ela pública ou privada, né? Então, ela é algo necessário, né? Fazer um mapeamento de dados dá trabalho, mas ele não é impossível. Aí se terminou e daqui a pouco amanhã entra um novo servidor, né, ou um novo funcionário na empresa, ele não tem essa prática. Por isso que o que se diz é o seguinte, é que a questão da implementação da proteção de dados, após feito, digamos assim, aquele grande mutirão inicial, né, que é de detectar o mapeamento de dados, os fluxos, de ver os pontos de vulnerabilidade, de fazer essa checagem na parte da TI, né? Depois de feito tudo isso, dado treinamento para os funcionários, quando se entrega, né, a questão do mapeamento básico, isso tem que ser um programa permanente, né? Mas claro que isso não é fácil, porque se por um lado nós enfrentamos as dificuldades do nosso cidadão, que muitas vezes não tem a questão da cultura da proteção de dados pessoais, né? Por outro também, a empresa se vê muitas vezes, né, já tendo que se haver com um passivo, né, e com obrigações tributárias, trabalhistas e tudo mais, e daí se chega e se diz, não, mas você vai ter que investir num projeto de adequação, e daí, puxa, mais uma coisa para gastar, né? Então, via de regra, não vê como uma oportunidade, né, de fazer um marketing positivo, no sentido de que os dados do cidadão estão protegidos e que dificilmente vai haver um vazamento, e se houver um vazamento, tem um plano de contingência e já sabe como agir, né? Porque por vezes a gente vê os vazamentos acontecerem, e a, digamos assim, a atitude é a pior possível, né, que é de não comunicar, etc, né. E o que eu te diria, Antônio Augusto, que hoje nós vivemos mais ou menos duas situações diferentes, por exemplo, a situação das grandes empresas que fazem comércio internacional e, portanto, já estão adequadas, né, porque se a empresa não tiver uma adequação de LGPD, ela não faz comércio exterior com a Europa, né? Então, ela investe, né? Então, as empresas de porte grande, via de regra, elas já estão adequadas. Por quê? Porque se não estiverem, elas não conseguem fazer o comércio exterior. Então, talvez não por voluntariedade, mas por uma exigência de um regramento europeu que é mais protetivo aos dados, as empresas brasileiras acabam adequadas, né? O nosso desafio é justamente com a questão do médio, que muitas vezes já está aí, digamos assim, sobrecarregado com alguns encargos, né? Então, ele não vê nisso uma oportunidade de fazer um marketing positivo, ele encara realmente como um novo encargo. E aqui no estado, então, né, depois de Covid, depois da enchente, depois de muitas empresas que possivelmente não reabram, etc., né, esse desafio se nos mostra mais premente, ou seja, nós conversando com colegas que trabalham com a questão da implementação da proteção de dados, nós vemos, digamos assim, estándares distintos com relação aos estados, ou seja, tem estados que até pela capacidade econômica, eles já fazem mais a proteção de dados pessoais do que outros, né? Então, o que eu te diria? Por exemplo, em São Paulo, isso já está bem mais recorrente,
no nosso vizinho aqui do sul, que é Santa Catarina, que tem uma economia que está muito bem, que está despontando também muito na questão da informática, que é o segundo polo de informática no país, né? A implementação da LGPD nas empresas já está bastante avançado. Então, assim, nós temos disparidades, né, de proteção de dados no nosso país. Se, por um lado, nós temos essa disparidade nas pessoas físicas no tocante à compreensão do que seja a cultura a proteção de dados pessoais, quando nós vamos para as empresas, né, e para os estados também. Nas empresas nós temos diferença dos portes, do comerciar ou não com o exterior, e com relação aos estados nós temos isso. Se o estado é um estado mais tecnológico e com uma robustez econômica mais forte, ele é necessariamente um estado que já cuida melhor dos dados pessoais, pessoas jurídicas que já estão ocupadas disso. Então, assim, não tem uma resposta, digamos assim, simples, é uma resposta complexa e que contempla, de certa vez, a questão da diversidade do nosso país. Bom, né? Mais alguma pergunta, gente? Sua palestra foi tão esclarecedora, né? Eu acho que a doutora Luciane está querendo fazer uma pergunta, doutora Luciane. Bem-vinda aqui. Simone, boa tarde, cumprimentá-la, então, e por essas terças com LGPD, ainda bem que hoje eu não tive sessão, e aí eu pude entrar, e faço cumprimentar a minha amiga Temis, que trabalha nisso há muito tempo, antes ainda que o assunto fosse da moda, né, a Temis estudou na Espanha com os professores maravilhosos e com toda eu diria, uma vivência europeia, né, em proteção de dados. Então, Acho que travou, não Que foi? travou a Luciane ali. Travou. Inclusive, foi a doutora Luciane, né, que gentilmente me cedeu o contato de doutora Temis. Doutora Luciane também é uma estudiosa de proteção de dados. Eu lembro que quando eu assumi, quando encarregada de dados aqui, só tinha ela, né, e eu que trocávamos muitas figurinhas, né, porque tinha poucos encarregados, os tribunais saíram no menos, porque na Justiça do Trabalho, obrigatoriamente tem que ser um juiz, um encarregado de dados. E eu brinco muito, né, quando eu conto que quando me deram essa incumbência, eu sabia apenas que existia uma LGPD, né, mas daí a saber o que era a LGPD, eu fui estudar, comprei cursos, né, depois fiz uma pós-graduação em proteção de dados, né, e aí fui me aprofundando na matéria, porque não é uma lei fácil, nós que somos da Justiça do Trabalho, não é uma lei do nosso dia a dia, né, e depois eu pude ver a inter-relação da proteção de dados com o contrato de trabalho, com o mundo do direito do trabalho. Falam-se, né, existe até uma proposta de uma LGPD do direito do trabalho, porque as relações de trabalho lidam com dados, e muitos, né, aquela decisão que a doutora Temis trouxe mesmo, né, que a senhora trouxe aí na sua... Isso é o nosso dia a dia mesmo, né? Para que pegar tantos dados quando vai fazer um contrato de trabalho? Eu falo nas empresas, né? Quando eu sou chamada a falar disso, meu povo não precisa. Para que vocês vão guardar currículos, né? Se vocês não vão entregar, né? Não guardem esses currículos, né? Vocês, da hora que vocês perguntam o nome da pessoa até a hora que vocês vão eliminar esses dados, vocês estão tratando dados, então tem que ter toda essa segurança, né? Mas as pessoas ainda não têm noção, não vou guardar esse currículo para ver se um dia eu preciso. Qual é a finalidade? Ah, não, um dia eu vou precisar. E nós aqui, Augusto e Tuíla, nós conseguimos aqui no TRP 21 ter um setor específico em proteção de dados.
Isso foi uma grande vitória aqui do nosso Tribunal Regional do Trabalho. Nós tivemos um fórum agora no Rio de Janeiro, e nós somos o único Tribunal do Trabalho que já temos isso implementado, porque nós, né, tivemos aquele plano de ação, mas a gente viu que se a gente não tivesse um setor para entregar e continuar, né, a implementação, tudo isso ia morrer, né, porque não tinha ninguém, não tínhamos um setor dedicado, e hoje nós temos um setor dedicado a isso. Mas nós somos provocados por coisas, né, singelas, coisas simples. Eu quero os dados de, né, eu quero nome, e-mail e CPF de todo mundo aí para mandar uma correspondência, sabe? Coisas assim que as pessoas ainda insistem em pedir, como se fosse uma coisa que a gente pudesse dar a todo momento, né? Acho que a doutora Luciane não está conseguindo entrar aqui, né? Willa? Oi, aproveitando que a doutora Luciene, eu acho que ela vai tentar entrar novamente, né? Não sei. Acho que ela doutora, entrou? Entrou novamente, doutora Luciene? Entrou, conseguiu entrar. Pronto, então vamos deixar ela terminar, depois eu faço uma Não, pergunta. desculpem, é que realmente deu tela em modo de energia, apagou tudo. Mas, enfim, eu estava comentando, então, Simone, que a professora então, tem essa larga experiência, é uma alegria, sempre aprendemos com ela. E eu perguntaria para Temis em 2022, também no contexto eleitoral, eu soube que o plenário do TSE autorizou a divulgação de dados de candidato. Eu não sei se a gente já tem se essa decisão foi mantida nos anos subsequentes, e agora a gente está de novo, mas eu imagino que sim. E o fundamento é que a lei eleitoral é mais específica que a lei geral. Eu não sei o que tu acha desse fundamento, me parece bem razoável, porque, de novo, com a ideia de proteção de dados, não se quer inviabilizar, né, as escolhas democráticas nem nada, e parece que é muito importante que esses dados dos candidatos sejam o máximo revelados, né, porque para que o público saiba em quem votar, qual é a história desse candidato, né, o que ele pode depois contribuir. Não sei o que tu acharia dessa decisão e se tu acha que o TSE vai seguir nessa linha, aplicando a tese, então, da lei especial com relação à lei geral, ainda que a lei geral tenha vindo depois, digamos, que a própria lei eleitoral. O que tu acha dessa? Certo, assim, ó, eleitoral não é, digamos assim, bem a minha praia, né? Nós colocamos aqui um pouco a minha. algumas questões, inclusive por solicitação da doutora Simone, né? Mas o que eu te diria, assim, Luciane, que esse debate ali das informações dos candidatos é um debate mais da questão da lei de acesso à informação, da questão da lei da ficha limpa ou da ficha suja, que já foi muito debatida no tocante a candidatos que tinham condenação anterior, né? Então, tudo isso, de certa forma, volta agora, né? Nesse debate, no sentido de que o nosso eleitor possa se informar a respeito dos candidatos. Tá? Então, eu acho que é muito importante que se tenha informação para que se possa, digamos assim, avaliar, né, no votar ou não votar. Né? Seria, digamos assim, não um consentimento informado, mas uma informação qualificada para saber de quem nós estamos votando. Então, nesse embate entre a proteção de dados e o acesso à informação pública, nos parece que a questão do acesso aí, ele deve ser prevalente. Claro que, né, sempre respeitada a privacidade, porque outros fatos da sua vida particular não precisam vir à tona. O que nos interessa é justamente aquele espectro público, ou seja, teve algum envolvimento, alguma condenação por alguma ação de improbidade, enfim, tudo isso é o que o eleitor precisa saber, né? Nós tivemos ocasião, assim, de abordar, ainda que brevemente, a última resolução do Tribunal Superior Eleitoral desse ano, que me parece que avança bastante, porque vem tratar da questão da fake news, ou seja, responsabilizando quem
saiba, divulgue, né, notícia que saiba que é falsa, né, sem fazer a devida checagem, disciplina a questão de quando os candidatos utilizem inteligência artificial, isso tem que ser alertado, né, a todos os eleitores, ao Tribunal Eleitoral, ou seja, né, não pode usar a inteligência artificial e não, digamos assim, fazer esta declaração, né? A questão da responsabilidade solidária também dos provedores da internet. Então, me parece que a resolução do TSE esse ano, ela avança e ela reconhece, né, alguns dos problemas que nós estamos vivendo, e nós não só aqui no Brasil, né, mas nós, todas as sociedades, todos os estados democráticos que passam por uma questão eleitoral e de um debate sério, né? Então, me parece que essa resolução do TSE andou bem, né, prevê diversas das questões que hoje nós tratamos, né, mas, claro, por vezes sempre se tem a questão da tipicidade da conduta, né, a questão da boca de urna digital, aqui que nós tivemos ocasião também de debater, né, a questão do caso da Camila Pitanga, que na eleição passada, ela simplesmente colocou ali um hiperlink de apoio a uma candidatura, e isso foi veiculado para milhares de seguidores, né, e depois foi reconhecido, né, e é fato que nós não temos a boca de urna digital, então a tipicidade da conduta, ou seja, ela que conseguiu atingir milhares de eleitores, a conduta foi atípica, porque o direito não consegue dar uma resposta contente. E, no entanto, alguém que tivesse lá perto uma sessão eleitoral com meia dúzia de santinhos, era capaz, né, de ser flagrado com a boca de urna. Então, são os descompassos que nós vivemos hoje na era digital, né? Por quê? Porque o direito, tradicionalmente, ele vai atrás do fato social, só que agora nós vamos mais e mais. E nós conversávamos aqui, né, e eu acredito que ainda que vá se tipificar a boca de urna digital, quando se conseguir essa tipificação, já vai ter algo novo, né, nesse sentido. Por quê? Porque o desenvolvimento tecnológico, ele avança de uma maneira muito mais célere do que o direito, que tradicionalmente, né, tem a sua passagem no legislativo, seu debate e tudo mais, né. Só que com isso também, por vezes, a gente não consegue dar uma resposta a contento, né. Então, é um dos problemas que nós temos no direito, se ocorrer depois, a questão da extraterritorialidade, né, porque uma vez que nós falamos em inteligência artificial, por vezes são robôs que estão impulsionando uma candidatura, né, lá num outro continente, né, então como chegar e como dar uma resposta a tudo isso, são questões que nos desafiam. Doutora Temes, o João Bellini aqui, ele perguntou, a senhora citou aquele livro, Algoritmos de Destruição em Massa, esse é o nome do livro? Sim. Deixa eu ver. Aqui, ó, pera, isso, Algoritmos de Destruição. É? Tá, e o Rubem fez um comentário aqui, LGPD ainda é um assunto... Olha só, ainda tem o livro ali. Eu estava procurando do meu aqui para mostrar, mas estava difícil. Pronto, Tuíla, escreva aí o nome do autor e deixa aqui no chat. LGPD ainda é um assunto muito disseminado na iniciativa privada e em órgãos governamentais. Além disso, existem âmbitos do nosso cotidiano que também requerem cuidados com dados pessoais e não necessariamente precisam de tecnologia presente. Há que se pensar nisso. Acredito que ele queira dizer que a LGPD ainda é um assunto não muito disseminado, né? E realmente nós passamos, tem pessoas que não sabem nem o que são dados pessoais, né? Então, a gente precisa disseminar mais, a gente precisa, aí eu volto às palavras, né, da Temes, que falou em cultura digital. A cultura digital, ela é importante. E nós estamos aprendendo, toda a cultura, ela vai sendo colocada aos pouquinhos, né, mas hoje estamos numa mudança cultural em todos os aspectos muito grande, né, passamos pela questão da cultura do gênero,
da cultura, né, do racismo, né, e agora da cultura digital, que é tão importante. Passamos muito tempo pela cultura da defesa do consumidor, que diz que a LGPD é a grande nova lei, né, depois do Código do Consumidor, e nós passamos muito tempo, né, para aprendermos a ser consumidores, e até hoje não aprendemos, porque muitas vezes, né, nós não nos valemos do direito de consumidor. Então, a gente tem que começar aos pouquinhos essa cultura, né, Tênis? Sim, e nesse aspecto, as terças com Lei Geral de Proteção de Dados ajudam a fomentar a cultura da proteção de dados pessoais, né? Porque cada um que sai, que faz aqui essa nossa conversa, o seu debate, é também um disseminador, é alguém que ajuda, né, a disseminar e a preservar a questão da cultura dos dados pessoais, né. Mas, claro, a gente, às vezes, acaba comprando umas broncas, né, acaba como sendo o chato, a chata de plantão, né, porque quando começam a coletar muitos dados, você pergunta, mas para que tudo isso? Você não precisa de tudo isso, eu não quero ceder os seus dados. E muitas vezes, né, você toma uma cara feia, assim, né. Então, isso que você estava dizendo, né, Simone, que muitas vezes os dados, eles são pedidos e se a pessoa não recebe, ela fica, assim, indignada, né. Mas é que isso realmente é uma virada de chave. Por quê? Porque muitas vezes, né, e não, inclusive em instituições jurídicas, né, os dados dos seus associados, eles eram vendidos em troca de algum benefício, né, eles eram monetarizados sem que as pessoas soubessem, sem que as pessoas fossem consultadas, né, então isso de você vender os dados, e isso era algo disseminado. Então, agora, quando você inverte, diz, não, nós temos que proteger, temos que coletar o mínimo, né, de dados, esses dados têm que ter uma finalidade, porque antes não, vamos coletando e vamos guardando, e sem depois nenhum descarte, sem nenhum limite temporal. Então, é tudo muito, digamos assim, é tudo novo e começa a lidar com uma lógica que até então nós não tínhamos. É verdade. Pois bem, aqui no tribunal nós temos essa preocupação com a capacitação, não só com terças com a LGPD, são feitas oficinas em cada setor, né, para explicar um pouco, e hoje na justiça a grande preocupação são com os processos judiciais, né, LGPD e processo judicial. A questão da publicização versus a proteção de dados pessoais, principalmente na justiça do trabalho, a questão das listas discriminatórias, né, com esses dados que são coletados. Então, nós temos muito que caminhar. Eu não sei se Tuíla quer fazer mais algum comentário, é isso, Tuíla? Que a gente já... Rapidinho, doutora Tênis. Pronto. Só para finalizar, a senhora mencionou aqui a ação civil pública, né, que o MPF entrou recentemente contra o WhatsApp, tratando sobre a política de privacidade deles, e é uma questão que a gente, né, eu, Augusto, a gente que mapeia, trata do mapeamento dos dados aqui no tribunal, e eu acho que vários outros setores também, que a gente lida diariamente. Nesse mapeamento dos dados, a gente, quando vai analisar os agentes que estão envolvidos no processo organizacional, né, nesse processo, muitas vezes o WhatsApp, as pessoas trabalham com o WhatsApp, seja o WhatsApp pessoal, corporativo, WhatsApp web, e quando a gente vai verificar a conformidade da meta, né, da empresa, com a LGPD, a gente, em regra, a gente está colocando não conforme, porque a gente entende que ainda tem algumas brechas de medidas administrativas da meta, mas é um questionamento constante aqui, uma dúvida. Eu queria que a senhora, se pudesse, eu vi que em 2022 a Autoridade Nacional emitiu nota técnica dizendo que todas as recomendações que tinham sido determinadas para a meta foram cumpridas, mas agora em 2024, novamente, entra esse questionamento com relação à política de privacidade do WhatsApp. E aí fica essa dúvida, se a senhora pudesse falar um pouquinho sobre a conformidade ou não do WhatsApp à LGPD, em razão de toda essa dinâmica aí do WhatsApp,
da política de privacidade deles, que na época houve o cumprimento, agora já não mais, né? Já tem essas brechas. Obrigada, doutora. Isso aí, realmente, obrigada a você, Tuila, pela pergunta, né? A questão da meta, ela é, digamos assim, algo que acaba tendo, digamos assim, essa subtração dos nossos dados e essa formação de perfil. E isso, assim, é bastante preocupante. Por quê? Porque hoje, eu lembro que até eu demorei muito para ter o tal do WhatsApp, porque eu desconfiava, porque depois, né, para você ter o programa, que, entre aspas, acaba sendo gratuito, né, mas que, na verdade, você acaba disponibilizando os seus dados, mas se hoje você não tem o WhatsApp, né, fica difícil. Contactei a doutora Simone, eu contactamos por WhatsApp, depois com a Edilena, a Luciane passou os dados por WhatsApp, então a gente acaba, entre aspas, dependente, né, por isso que se diz usuário da rede, naquele filme Dilema das Redes, né, ele coloca que a expressão usuário, né, é praticamente também o algo que se usa para usuário de droga, né? Então nós acabamos não de algo ilícito, mas algo que é lícito, mas é de algo que subtrai os nossos dados e nós somos usuários, né? Então a questão de uma adequação, ela é extremamente importante, porque, né, quem de nós já não viu essa questão, assim, de que, por vezes, você faz um determinado percurso, e esse percurso, quando você vai fazer, enfim, né, terça-feira é um dia que normalmente, né, eu leciono tarde e noite, então ele já sabe, ele já me dá o movimento, né, para uma cidade vizinha, muitas vezes sem eu perguntar, né. Outras vezes, quando você vai chamar, digamos assim, um Uber para uma visita que veio na sua casa, quando eu vou ali no Uber, ele já me oferece como opção ali de trajeto, né, o endereço daquela pessoa que está na minha casa, que eu combinei com ela, a visita e tudo. Então, mostra que a gente tem esse monitoramento, né, não é só esse monitoramento quando às vezes a gente navega na internet para fazer uma compra, né, de alguma viagem, etc., e que depois começa a vir uma oferta, né, publicitária imensa, né, com o nosso próprio telefone. Muitas vezes você faz alguma menção e isso é capturado a partir das conversas que você troca, a partir do seu itinerário padrão num dia. Né? Então, eu diria, assim, em poucas palavras, que não me parece que tenha havido aí uma conformidade. Só que é muito difícil, né, você forçar essa conformidade, porque essa empresa, ela acaba vivendo dos dados, ela nos oferece, entre aspas, um serviço que a gente não paga, né, mensalmente, com uma questão pecuniária, mas nós acabamos remunerando com os nossos dados. Obrigada, professora. Bom, pelo que eu estou vendo aqui, não tem mais nenhuma, né, intervenção, nenhuma questão. Tuila colocou o nome do livro aí, né? E o nome do autor também, para aqueles que tiverem interesse. Lembrando a todos do formulário de frequência, né? Para quem quiser, né? Quem ainda não preencheu, inclusive para os de fora agora, né, Tuila? Eu vi que colocou aqui, então, para preencher o formulário de presença. Temos que agradecer imensamente a sua disponibilidade. Sei que a sua agenda não é fácil, é professora, agora é conselheira lá da NPD, né? Tem suas atividades, está no Rio Grande do Sul, né? Vivendo esse momento aí que eu espero que seja cada dia melhor. Já externei isso até a Luciane, né? Estamos rezando, meu pai é gaúcho, então, de certa forma, eu tenho um vínculo com o Rio Grande do Sul também. E, assim, agradeço imensamente seus ensinamentos, seu tempo destinado para nos ajudar a entender um pouco mais dessa lei, para nos ajudar nessa etapa de capacitação que ela nunca acaba, né, de LGPD, entender um pouco mais de todas essas orientações, porque é um desafio também a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, né, e são normas, são regulamentos, são orientações, né, e todo dia a NPD vem nos trazendo, são consultas públicas,
e aqui a gente, né, tenta estar atualizado sempre com todos esses normativos e adaptar o poder público, né? E tenho certeza que com a sua fala hoje, nós saímos daqui mais capacitados em LGPD. Então, agradeço a Luciane, que está aí também, que foi ela que teve a gentileza de indicar o seu nome, né? Sei que vocês são amigas, e agradeço demais a indicação, Luciane, tá? E foi realmente, como você disse, uma palestra brilhante, uma pessoa extremamente competente, com expertise no assunto. Ai, muito obrigada, Simone. Eu é que agradeço a oportunidade de estar com vocês, foi tudo muito enriquecedor e eu fico muito feliz de saber, com a preocupação do TRT da 21ª região do nosso país, de contar com o setor para, digamos assim, cuidar da aplicação e da efetividade da LGPD. Então, eu saio assim contente, confortada e com esperança, né, de nós conseguirmos fazer uma cultura de proteção de dados. Então, agradeço sinceramente a oportunidade de estar com vocês e fico à disposição quando quiserem dialogar sobre o tema. Muito obrigada. Muito obrigada a todos e todas que participaram também. E à Escola Judicial, mais uma vez, pela parceria. Tchau. Tchau. Tchau, boa tarde.